Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, e aqueles que vão ser nossos irmãos e as nossas irmãs. Pois bem, hoje são 16 de outubro de 2025. Hoje nós vamos falar sobre Romanos, o livro de Romanos, propriamente dito. Romanos, a chave do livro de Romanos é justificação pela fé. Então, depois da saudação e de ação de graça, o apóstolo Paulo, referindo-se a um texto do Antigo Testamento, Abacuque 2:4, apresenta o tema da epístola que é justificação pela fé. Os três capítulos iniciais estabelecem o primeiro ponto principal, que todos os homens são pecadores. Paulo começa por uma descrição da crassa idolatria e imoralidade dos gentios. Contudo, em virtude da revelação do poder de Deus, na natureza e pelo testemunho de suas próprias consciências, de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, os gentios são considerados responsáveis. Ao mesmo tempo, os judeus são igualmente pecadores, muito embora sejam eles objeto dos oráculos divinos. Os gentios pecaram sem lei, perecerão sem lei. Os judeus pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está Romanos 2:13. Contudo, não há praticantes da lei, quer judeus, quer gentios, porque não há um justo, nenhum sequer. O capítulo 3, verso 10. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Romanos 3:20. Portanto, se alguém vier a ser justificado, Deus mesmo terá de proporcionar misericordiosamente a justiça necessária para a absolvição. Isso se efetua em virtude de sacrifício propiciatório de Cristo, seu sangue derramado, satisfeita a justiça do Pai, de maneira que Deus pode ser justo ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. No capítulo 4, citando Abraão como principal exemplo, explica mais extensamente de que forma Deus atribui a justiça sem as obras. A seguir, o capítulo 5 estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Todos aqueles a que Adão representa foram feitos pecadores por sua ofensa. Todos quanto estão em Cristo são feitos justos por sua obediência. Em resposta à acusação de que a justificação pela fé estimula o pecado, abre aspas, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6:1. O apóstolo Paulo explica que o crente sincero recorreu a Cristo a fim de escapar do pecado. A justificação produz santificação. E essa luta pela santificação pessoal, Romanos 7:14 a 25, é prova de que escapamos à condenação. Portanto, em virtude do amor imutável de Deus, Romanos 8:39, podemos ter a segurança da salvação. Oh, glória, né? A justificação pela fé, a rejeição dos judeus e a inclusão dos gentios são consequentes com as promessas de Deus a Israel. Tais promessas foram feitas aos descendentes espiritual de Abraão. Deus escolheu a Isaac e rejeitou Ismael. Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú. Estas escolhas e exclusões são inerentes às próprias promessas. A eleição de Deus é soberana.
E como o oleiro que fabrica vasos para determinados fins, contudo chega o dia quando, em geral, os judeus serão enxertados de novo. Em virtude destas misericórdias divinas, todo crente deve cumprir a sua função particular na igreja, com diligência e singeleza. De igual maneira, no país, todo crente deve ser bom cidadão. Finalmente, Paulo expressa a esperança de visitar Roma em sua viagem com destino à Espanha e termina a carta com saudações pessoais. Bem, meus amados, hoje ficamos aqui, né? E vamos continuar amanhã falando sobre fé em Romanos, tá certo? Então não perca o vídeo de amanhã, em nome de Jesus, e amanhã nos veremos, permitido Deus de Israel. Deus abençoe cada um.